Boas-vindas para todo mundo, minha gente querida, minha gente boa. Vamos começar no livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Próximo é alguém que transforma você em alguém para o seu semelhante. A gente é próximo quando tem uma importância, para o outro. Mas quando a gente fala em amar ao próximo, é amar a todos, porque todos são importantes. E aí vamos para o Livro dos Espíritos e a gente está falando sobre o êxtase. Diz assim: se lhe é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não é justo concluir que nem tudo que o estático vê é real? Quer dizer, a pergunta é se tudo que a pessoa que está sob o êxtase diz que está vendo, faz parte da imaginação, se está moldado com as crenças terrenas, E a resposta: o que o estático vê é real para ele. Mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja do seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que ele se acha imbuído, ou então pelos preconceitos e ideias das pessoas, a fim de que ele seja mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que ele pode errar. Quer dizer, se ele vê uma coisa que ele não sabe exprimir numa linguagem normal, linguagem comum, vai ter que pegar relações com coisas que todos conhecem. E aí é que pode deturpar o sentido das coisas, Isso não é só no êxtase, é aquela velha história que uma história contada por várias pessoas, um conta para o outro, ela vai se deturpando e vai mudando o sentido, vai mudando até a história inteira. Então vamos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e hoje a gente entra num novo capítulo. Não separeis o que Deus juntou. E o item que a gente lê, o primeiro, é indissolubilidade do casamento. Se refere à passagem de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que, então, retrucaram ele, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? E Jesus respondeu: foi por causa da dureza do seu coração que Moisés permitiu que se despedisse suas mulheres, mas no começo não foi assim.
Por isso, eu lhes declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. E aí vem o comentário. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em uma época é adultério em outro país e em outra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Em outros é necessário, além desse, o casamento civil. E em outros, finalmente, este último casamento basta. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres, há uma outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Deus quis que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que os 2 fossem, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de 2 seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. O que se cogita não é a satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor, consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que provoca podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao se estabelecerem as condições do matrimônio, não se abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus diz, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras devem ser entendidas com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e deve-se retornar aos casamentos de acordo com a natureza? De certo que não. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil e necessária, mas variável.
deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conto. As faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, o que é mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. E aí está. A lei do amor é a que é a lei de Deus. Quando ele fala que o que Deus uniu não se separa, é o fruto dessa união. É como ele explica aqui, a substituição dos seres para que se opere a procriação, né? Mas o que une as pessoas é o amor. E a gente acaba por se encontrar nessa terra e estabelecer relações amorosas, são exatamente as dívidas que nós tivemos. Então, normal que exista um deslumbramento logo de início, e depois, à medida que vai se conhecendo, se concretizando, vai vendo que o príncipe é um sapo, que a princesa é uma sapa, uma rã, e acaba muitas vezes por se desfazer, por desmoronar, quando na verdade o que se pretende é reforçar, é superar os laços difíceis, superar as dificuldades para se estabelecer o amor. O amor é fruto da convivência, deve ser fruto da convivência, não da... A paixão é que une as pessoas, mas o amor vem depois mesmo, é o coração. E, como ele diz aqui, é melhor se separar o que não se dá bem, o que de repente vai só piorar a situação dos dois, do que ficar se obrigando a convivência e o aumento do ódio, das mágoas, dos problemas. Então, vamos terminar as nossas leituras de hoje com a trovinha de Lívio Barreto, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, Trovas da Afeição Terrestre. Exalta a carne festiva, no entanto, escuta, meu bem, na terra, por mais se viva, não fica ninguém.